E aí, galera da internet, sou eu, professora Lorenza, sou professora de redação e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre como se faz um texto dissertativo e argumentativo. Fica comigo até o final do vídeo, dá um like e se inscreve se você ainda não for inscrito para poder ajudar o nosso canal a crescer e nos incentivar a trazer cada vez mais conteúdo importante para você que quer aprender mais sobre redação. Argumentativo é um gênero textual que consiste na defesa de uma ideia. Você tem que defender uma ideia. Que ideia você vai defender? Gente, a ideia que está lá no tema, né? Aquela ideia é a ideia proposta pelo INEP, né? Que você vai ter que defender. Você não vai defender uma ideia nova, você vai defender aquela ideia do tema. Então você tem que entender muito bem o tema, porque é essa ideia que você vai ter que defender. Se o INEP diz que falta cinemas, né, que não há uma democratização de acesso a cinema, poxa, as pessoas não vão ao cinema como deveriam ir, né, por milhões de motivos. Eu não posso defender a ideia de que as pessoas vão ao cinema todos os dias, todo mundo vai, todo mundo tem acesso. Eu tenho que defender a ideia proposta no tema da redação. Essa ideia, ela vai ser defendida através dos seus argumentos. Isso mesmo, você tem que provar que isso é verdade, através do seu processo de argumentação. No caso específico do Enem, né, além de você defender essas ideias, você precisa apresentar uma proposta de intervenção para o problema. O que é uma proposta de intervenção para o problema, Lorenza? Então, uma proposta de intervenção para o problema. Uma proposta de intervenção é quando você dá uma solução para aquele problema, né? Você apresenta através dos seus argumentos como que o problema acontece na sociedade e você vai ter que solucionar detalhadamente através de 5 elementos obrigatórios, né, estipulados pelo INEP. Mas isso é assunto para outro dia. E aí alguém me pergunta, mas quais são as características de um texto dissertativo argumentativo? Como que eu sei que aquele ali é um texto dissertativo argumentativo? Como é que eu tenho essa certeza que o que eu estou escrevendo é um texto dissertativo argumentativo? Porque os meus alunos geralmente fazem essa pergunta para mim. Então eu anotei as principais dúvidas deles e estou trazendo hoje aqui para compartilhar com vocês, né? Os inscritos do canal que estão sempre aí dando like nos vídeos, fazendo comentários e fazendo com que sintamos cada vez mais vontade de vir aqui trazer conteúdo novo para vocês. Então vamos lá. Uma das principais características do gênero dissertativo argumentativo é que ele é relativo a assuntos da atualidade, né? E são assuntos socialmente relevantes. Geralmente o Enem ele traz temas que a sociedade inteira está sofrendo com aquilo ali, né? Seja indiretamente ou diretamente com um problema. Então você tem que estar atento ao que está acontecendo. Você precisa ler jornais, né? Quem lê jornal hoje em dia, né? Acompanha da internet, né? Porque ninguém vai lá na banca de jornal, porque na minha banca de jornal perto da minha casa vende de tudo, menos jornal. Mas, né? Você precisa ler as notícias, melhor assim. Você precisa assistir os telejornais, isso ajuda também, né? Uma dica, se você não consegue todos os dias estar acompanhando, porque a vida é uma correria muito grande, é você pelo menos conseguir assistir no domingo, né? Que tem várias emissoras de TV que fazem aquele resumo semanal das principais notícias do Brasil, né? E do mundo. É importante você assistir pelo menos uma vez na semana. Uma coisa muito importante é que o tema da redação do Enem vai ser um assunto focado no Brasil. Isso mesmo, mas Lorenza, você acabou de falar para você assistir notícias referentes ao Brasil e ao mundo. Sim, porque você pode precisar fazer uma comparação do Brasil, né? Como acontece aquele problema no Brasil e como acontece aquele problema, sei lá, na China, em outro lugar do mundo. Você pode precisar dessa comparação. Então, por isso, você precisa conhecer também, não só o nosso umbigo, que é o Brasil, e conhecer de tudo, mas principalmente o Brasil, né? Os nossos problemas você precisa saber de todos,
né? Inclusive aqueles que você nem pensaria, né? Como o caso das pessoas que não têm uma certidão de nascimento, né? Um registro civil. Então, você tem que pensar em todos os problemas. No texto dissertativo argumentativo, outra característica muito forte é que você precisa ter uma estrutura, ele tem uma estrutura muito rígida: introdução, desenvolvimento e conclusão. No caso do Enem, eu sugiro a você que faça sempre 2 desenvolvimentos, porque a pessoa que faz um desenvolvimento só, ela tem uma argumentação limitada sobre o tema, né? Mas você precisa colocar lá o dedinho, marcar a margem, escrever até o final da linha, pontuar corretamente para o corretor ver: esse aqui é a introdução, esse aqui é o desenvolvimento, aqui está começando a conclusão. Ele precisa sentir essa divisão na sua redação, porque se você não mostrar que você tem um texto de um bloco único, você vai ser severamente penalizado. Isso é muito ruim para quem está precisando de uma pontuação, né? Outra característica é que a redação dissertativa argumentativa, ela vai levar em conta também a sua norma padrão. Você precisa ter uma norma padrão bem estruturada, isto é, você precisa conhecer a gramática, a ortografia da língua portuguesa para poder desenvolver bons textos. Você precisa fundamentar os argumentos a partir dos seus conhecimentos, isso mesmo, das diversas áreas do conhecimento. Então você precisa pensar em tudo que você conhece para poder relacionar o assunto que você vai escrever. Por exemplo, você pode usar história para poder contextualizar um problema, né? Para fazer uma comparação. Na época da colonização acontecia dessa maneira e atualmente continua acontecendo dessa maneira. Então a gente vê que não há uma progressão da sociedade, né? Então, dessa forma, você consegue fundamentar melhor os seus argumentos. Você tem sempre que usar a terceira pessoa do singular. Coisa que é muito importante é você mostrar o domínio dos elementos de coesão e coerência dentro do texto. Os seus períodos, eles precisam ter uma ligação. Você precisa mostrar que você não repete a mesma coisa um monte de vezes, que você tem uma sequência lógica de ideias bem organizada, que você consegue entender a separação e a função de cada parágrafo dentro da redação. Isso é muito importante, você saber fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento e a boa conclusão, de preferência com a proposta de intervenção no modelo Enem. Agora, outra coisa muito importante, você precisa respeitar os direitos humanos. Nada de escrever bobagem, né? De, vamos matar todo mundo que fizer contrário a isso. O homem bateu na mulher, tipo o tema violência contra a mulher, que já foi bem no passado no Enem. Vamos pagar, os homens precisam pagar na mesma moeda, precisam ser amarrados em praça pública, esquartejados. Não, nada disso, né? Nada que não siga a nossa Constituição, nada que fira os direitos humanos pode acontecer dentro da sua redação. Você não pode ter esse pensamento. Se tiver esse pensamento, tira do seu coração, né? Vamos lá, vamos pensar, não vale a pena. E aí você tem que pensar tudo de acordo com o que existe na nossa lei, né? As pessoas têm direito a um julgamento justo e serem penalizadas ou não por aquele crime que cometeram. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, do texto dissertativo argumentativo. Eu sei que tem muita gente por aí com dúvida. Deixa aqui o seu comentário dizendo o que você achou. Se ficou ainda com alguma dúvida, se tem alguma sugestão de vídeo pra gente fazer, deixa tudo no comentário, porque vai ajudar muito, né, a gente ter novas ideias aqui para melhorar o seu conteúdo de redação.